Nós vamos falar mais de eleições, mas agora a configuração política do país. Nós estamos em contato com o Rubens Figueiredo, que é cientista político. Rubens, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós estamos ouvindo aí todas as informações de Recife. Agora, Rubens, qual a avaliação que você faz desse resultado final? Tem essa questão de a população ter escolhido muito quem estava trabalhando bem pela cidade, e é o que costuma ocorrer em relação à eleição municipal. O problema é que a gente está vindo de uma eleição tão radicalizada para a presidência, que eu acho que a gente imaginava que pudesse ter uma influência maior agora, não é? Realmente essa polarização ficou de lado, né? Como se as pessoas estivessem de ressaca daquele clima tumultuado, nervoso, agitado da eleição presidencial. E o eleitor, como você disse, fez uma aposta no conhecido. O índice de reeleição em 2020 foi 15 pontos percentuais aproximadamente maior do que o de 2016. Então, o eleitor realmente ele não quis arriscar. Ele estava cansado com a pandemia, inseguro, irritado. Então, ele fez uma aposta naquilo que ele já conhecia. E o interessante é que os partidos que foram flagrantemente derrotados em 2018, né, aquele grupo partidário que se uniu em torno da candidatura Geraldo Alckmin mais o MDB, foram os grandes vitoriosos agora, como se a política tivesse voltado ao seu leito normal. E dá para dizer que os derrotados foram exatamente os protagonistas do radicalismo das eleições presidenciais, porque a gente viu o PT muito mal, não é, nas eleições de um modo geral, não conseguiu nada nas capitais, perdeu em redutos importantes, continuou com um índice baixíssimo aí de aprovação, e o presidente Bolsonaro que não escolheu muito certo aí os candidatos dele, não é? O radicalismo ficou de lado. O PT, a esquerda em geral, né? O PT, o PSB, eles foram muito mal nas eleições. O PT não tem nenhum prefeito de capital pela primeira vez em muito tempo, diminuiu o número de cidades que vai governar, o PSB também, e fala-se muito do PSOL, mas o PSOL teve um desempenho muito mais simbólico com a votação enorme que teve o Guilherme Boulos aqui em São Paulo do que realmente ganhou prefeituras, vai governar muita gente, isso não ocorreu. Então, a esquerda perdeu. E o presidente Bolsonaro, dependendo do ângulo que você analise, ele pode ter perdido ou ganhado. Ele perde se você levar em conta que ele apoiou Russomano aqui em São Paulo, Crivella no Rio, mas convenhamos que nem Jesus Cristo apoiando esses dois candidatos, eles ganhariam a eleição. Então, desse ponto de vista, o Bolsonaro perdeu. Agora, os partidos que são aliados do governo no Congresso ganharam e ganharam bem. A proximidade do presidente com o Centrão, que é uma proximidade recente, que a gente espera, inclusive, que produza resultados nas votações do Congresso, que a gente teve uma trava total aí de votações relevantes, até do ponto de vista econômico, de ajuste fiscal e tudo mais, não é? E agora vai ser o desafio, porque os partidos do conhecido Centrão é que se deram bem, todos eles, centro-direita, né? Mas eles podem depois também impor outras lideranças na formatação que a gente possa ter para as eleições presidenciais. Sem dúvida nenhuma, esse grupo de partidos foi muito bem na eleição municipal, que é uma espécie de um preditor poderoso da composição do próximo Congresso Nacional. Seja quem for o futuro presidente, é muito provável, a probabilidade é muito alta de que o Congresso seja um Congresso onde a centro-direita, esses partidos PT, DEM, PSDB, PSD e PP, que eles tenham uma representatividade maior do que eles têm hoje. E no Brasil, o presidente da República, pelas características do nosso sistema político, vai sempre depender de uma ampla coligação para governar e vai sempre depender daquilo que a gente chama de centrão.
E quando a gente pensa nas eleições presidenciais, é importante lembrar que a gente tem segundo turno. E se você tiver várias lideranças, várias indicações aí, candidatos, mesmo que sejam fortes, na hora de dividir, quem já está como presidente, mesmo que não tenha a maioria, pode acabar levando o segundo turno. É verdade, mas Denise, você que é um especialista também na área de economia, se a gente fizer uma retrospectiva das eleições presidenciais, você vai entender e perceber que a economia é muito importante nas eleições. No começo do ano, a gente tinha aí um déficit público, um déficit fiscal da ordem de 170, 180 bilhões, algo por aí. Nós vamos encerrar o ano com quase 1 trilhão de déficit fiscal. E o governo não apontou para a sociedade, para os agentes econômicos, uma proposta que tranquilize as pessoas, tranquilize o mercado. Então, tudo indica que a situação econômica daqui a 2 anos, ninguém adivinha, né, mas pelo andar da carruagem, a gente pode intuir que daqui a 2 anos a situação econômica estará muito ruim. E num contexto de situação econômica ruim, você, o atual ocupante do cargo, passa a ter mais dificuldades. Por outro lado, é verdade que na nossa curta experiência de reeleição, nenhum presidente da República deixou de ser reeleito, mas vai ser uma disputa acirrada. Esse dilema a gente está vendo agora, já que o presidente Bolsonaro desde sempre colocou essa possibilidade de, desde sempre depois de ter sido eleito, né, essa possibilidade de reeleição, e agora ele vive exatamente esse conflito relacionado à economia, porque de um lado se cobra a responsabilidade fiscal, o que significa aperto à economia, redução de despesas, e por outro lado a popularidade dele aumentou muito com o auxílio emergencial, que conseguiu reduzir o desequilíbrio que nós temos de renda aqui no Brasil, no momento de pandemia. Então, foi um resultado muito importante do ponto de vista econômico, financeiro, social e político. E aí, abrir mão disso em troca de um ajuste fiscal é uma decisão difícil. É uma decisão difícil, mas o Brasil não aguenta assim, pagar 50 bilhões, 54 bilhões por mês de auxílio emergencial. Tanto é que isso vai acabar. O Brasil já tem um déficit enorme, né? Agora, o importante é você equacionar essa dívida. É isso que a sociedade não percebe um caminho de equacionamento. Você pode dever mais do que o PIB, os Estados Unidos mesmo devem, mas você tem que ter um plano, um planejamento para que essa dívida não estoure e não acabe com a economia. Então, o governo parece estar entre a cruz e a caldeirinha, porque ao mesmo tempo que a avaliação positiva, essa aprovação do presidente Bolsonaro depende da continuidade desse reajuste, e, por outro lado, esse reajuste pode levar a uma situação fiscal muito ruim, incontrolável, no curto ou médio prazo. Exatamente. É ver o resultado que você vai obter em 2 anos. Não dá para sustentar gastos exagerados do governo sem responsabilidade fiscal por 2 anos, ainda que seria o período das eleições. Em algum momento a situação acaba explodindo, mas tem a questão social também colocada. Mas é isso, Rubens. Nós vamos continuar acompanhando muita coisa até as eleições presidenciais. Eu te agradeço a participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Denise, ouvintes e espectadores.